Vamos conversar agora com o procurador federal Paulo Souto. Ele vai falar sobre os direitos do empregador doméstico. Boa tarde. Boa tarde, Carla. Como é que a gente define o empregador doméstico? Quem é essa figura? É uma coisa bem simples, é aquela pessoa que contrata um empregado doméstico, ou seja, ele contrata uma pessoa que ele não vai explorar economicamente aquela pessoa, ele não vai ter lucro com aquela pessoa. Quais os direitos assegurados a esse empregador? O empregador doméstico tem o direito de preparar todos os recibos para seu empregado assinar, ele tem o direito de colocar o seu empregado em aviso prévio, ele tem o direito de contribuir para a Previdência Social no percentual de 12% e não 20%, porque 8% cabe ao empregado, ele recolhe e desconta do empregado, entendeu? E demais direitos que o empregador não conhece. Toda vez que ele admite um empregado, ele tem que solicitar os documentos pessoais do empregado, é um direito que assiste a ele. Ele tem que exigir do empregado que assine de todo pagamento ou qualquer comunicação, um recibo, tipo vale transporte, salário, tudo isso é um direito que cabe ao empregador doméstico. A gente tem pergunta dos nossos telespectadores. O José Claudionor do Valentina pergunta quanto tempo se pode ficar em fase de experiência sem assinar a carteira. É possível isso? Não. Todo empregado doméstico, ao ser admitido, você deve colocá-lo em contrato de experiência. Mas no prazo máximo de 48 horas você tem que assinar a carteira dele. Não pode ficar sem a carteira assinada. E sem recolher a Previdência Social também ele não pode ficar. Agora, esse contrato de experiência, ele garante que tipo de direito ao empregador? Ele garante o direito de, após 30 dias, se o contrato for de 30 dias, ele rescindir o contrato do empregado. Caso esse empregado não aprove dentro de sua residência, ele rescinde o contrato e paga apenas um 12º de férias e um 12º de terceiro salário e não paga o aviso prévio. E essa experiência estabelecida em contrato pode se estender até quantos meses? A experiência ela só pode ser no prazo máximo de 90 dias. Você contrata o empregado e quando renovar o contrato dele, este prazo de renovação não pode ultrapassar os 90 dias. Temos outra telespectadora, é a Ana do José Américo. Ela disse que é empregada doméstica e já trabalha 2 anos e meio com carteira assinada. Pergunta se quiser sair espontaneamente, se perde os direitos. E que direitos são, então? Não, ela não perde nenhum direito. Ela comunica ao seu empregador no prazo mínimo de 30 dias que pretende deixar o emprego, ela vai ter direito ao saldo de salário desses 30 dias, vai ter direito às férias dela, o 13º salário. O empregado doméstico ele só perde seu direito no caso de uma rescisão quando ele é demitido por justa causa. Aí sim ele perde seus direitos, a maioria dos direitos ele perde. Agora, se essa empregada doméstica tiver fundo de garantia, ela pedindo demissão, ela não tem direito ao saque do fundo de garantia. Não tem direito não, ela só teria direito se fosse demitida sem justa causa. Ok, Israel do bairro das Indústrias quer saber quantos dias de trabalho uma diarista tem que fazer por semana para ter a carteira assinada. A partir do 3º dia de trabalho na semana, a carteira já gera o vínculo empregatício e a carteira de trabalho dela deve ser assinada. 2 visitas por semana, então, não precisa assinar a carteira. A partir da 3ª, se a pessoa vem 3 vezes na sua casa numa semana, ela já tem que ter a carteira assinada. Isso não é optativo. Não. A Justiça do Trabalho até hoje tem entendido que 2 dias na semana não gera vínculo empregatício, continua sendo uma diarista. Apesar de que em alguns veículos de comunicação tem comunicado que até 3 dias na semana não gera vínculo, mas só são até 2 dias na semana que não gera vínculo empregatício. Isso é uma confusão, né? Um engano, na verdade. É um engano. Agora, os juízes do trabalho hoje já têm decidido que a grande maioria dos juízes, como também o Tribunal Superior do Trabalho, que até 2 dias na semana não gera vínculo. Agora, a partir do 3º dia na semana, o vínculo está gerado já. Marília, do bairro das Indústrias, é nossa telespectadora também, disse que trabalhou numa empresa como prestadora de serviço. Ela disse que engravidou e quer saber se tem direito à licença maternidade. Tem. Como prestadora de serviço, ela tem direito? Eu acredito que ela tenha contribuído para o INSS, ela vai fazer jus ao salário maternidade. Ela tem que ver se ela contribuiu ou não para o INSS. E os feriados? Todos os empregados têm direito. Agora, aqueles empregados que trabalham de segunda a sábado. Os que trabalham de segunda a sexta, o empregador pode compensar um feriado trabalhado por este sábado que ele deixou de trabalhar. O empregador doméstico, ele é obrigado a ir ao sindicato para homologar a rescisão de contrato de trabalho? Não, ele não é obrigado porque ele não é empresa. Só são obrigados a comparecer as empresas. Ou seja, o empregado doméstico com mais de 1 ano de tempo de serviço, o empregador pode fazer a rescisão contratual do seu empregado sem precisar ir ao sindicato nem à delegacia do Ministério do Trabalho. E ele tem que recolher contribuição sindical? Existe isso? Nem o empregador doméstico, nem o empregado não tem a obrigação de recolher essa contribuição sindical. Ok, a jornada de trabalho, como é que o empregador deve proceder? Como é que se combina isso? O que está previsto em lei? Olha, a lei é omissa. Não existe hoje ainda uma lei federal definindo a jornada de trabalho dos empregados domésticos. Então, isso deve haver um acerto entre as partes, entre o empregador e o empregado doméstico. Eles devem fazer um acordo. Ok. Como é que é feito o recolhimento da contribuição previdenciária, esse cálculo?
a contribuição previdenciária do empregado doméstico é feita no percentual de 20%. De 20% a 23%. Geralmente no Nordeste é 20%. Por quê? Porque o salário não chega a uma alíquota de 8%, 9% e 11%. Aqui na Paraíba nós recolhemos 20%, porque geralmente se recolhe em cima do salário mínimo. Então, o empregador recolhe os 20% e desconta do salário do empregado 8%. Se ele tem uma faixa, se for entrar na faixa de o recolhimento ser de 21%, ele recolhe 9%, 12% do empregador e 9% do empregado. Entendeu? E também chega até 23%. E o empregador tem o direito de descontar do salário do empregado a contribuição que cabe ao empregado. Agora, a obrigação é do empregador. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui no JPB. Obrigado, Carla. Eu que agradeço. O procurador Paulo Souto tem uma coluna todas as quintas-feiras no Jornal da Paraíba e também é colunista do portal Paraíba 1. E se você ainda tem dúvidas sobre os direitos do empregador doméstico, participe do nosso chat. É assim que terminar o JPB, hein?